Eu sou a Cláudia Alves, eu sou professora, tradutora e pesquisadora de literatura italiana e eu queria compartilhar com vocês hoje uma experiência de tradução, né? Uma experiência que foi muito legal, mas também muito desafiadora e que eu acho que diz bastante sobre o processo de tradução de poesia, sobretudo, como ele opera uma série de escolhas que a gente vai fazendo e que em alguma medida isso diz também sobre a criação, não é? O quanto a gente em alguma medida cria também quando a gente está traduzindo poesia. Eu vou falar então dessa tradução que saiu em 2021 pelas edições Jabuticaba, Meus Poemas Não Mudarão o Mundo, da poeta italiana Patrizia Cavalli, um pequeno livro que foi publicado em 1974 pela Einaudi, cujo título em italiano é Le mie poesie non cambieranno il mondo, e eu acho que já no título dá pra gente ter algumas ideias de como foram esses desafios, né? Poesia ou poema? Eu mantenho ou não o artigo antes do pronome possessivo em português, algo que está lá presente em italiano, não é? E em específico eu queria comentar com vocês a tradução de um poema bastante curto. A Cavalli usa bastante as formas breves, né, na sua poesia. Então é um poema de 3 versos em que ela cria um jogo de palavras, em que ela cria uma ligação sonora entre 2 palavras bem específicas aqui e que me desafiaram bastante quando eu precisei traduzi-las, né, para português. Então eu vou ler para vocês o poema em italiano. Sono malata, sono malnata, e poi tanto dico sempre le stesse cose. Ou seja, tem um jogo aqui entre 2 palavras, né? Malata e malnata. Algo como doente e mal-nascida, né? Pensando aqui numa tradução mais literal, numa tradução mais ao pé da letra. Mas se eu fosse para essa tradução, eu perderia, não é? Esse jogo que ela cria entre a sonoridade dessas palavras. Por isso que em português eu busquei outras palavras, eu recorri a outros substantivos para fazer essa relação sonora, obviamente no mesmo campo semântico, para que eu não perdesse, não é, o sentido, o significado do que estava sendo dito ali. Então em português ficou assim: tem uma doença, é de nascença. Daí, enfim, digo sempre as mesmas coisas. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada!